Olá, meus amigos. O PT fez um enorme favor ao Brasil. Despertou o gigante. Um gigante verde e amarelo que vai chutar para fora o Foro de São Paulo. Mas surge uma pergunta aqui que talvez não tenha sido feita. Porque, afinal de contas, foi mandado tanto dinheiro para Cuba, tanto dinheiro para a Venezuela, tanto dinheiro para financiar terroristas, MSTs, etc. E a pergunta é, mas de onde veio esse tanto dinheiro? Dos tributos, dos impostos, que você, que eu e todo o povo brasileiro paga. Só que eu tenho uma notícia a lhe dar. 75% de todos os impostos arrecadados no Brasil, que deveriam estar boa parte nas cidades e nos estados, não estão, 75% vai para Brasília. Ou seja, 2/3, 2 de cada 3 vai para Brasília. É por isso que tem tanto dinheiro para financiar essa camarilha, esses ditadores, esses fascínoras, assassinos. E permitir ainda que vão aparelhando o Estado brasileiro como fizeram com a Venezuela. Então, surge uma segunda pergunta. E depois? Nós vamos colocar essa gente para fora. O Brasil vai pôr essa gente para fora. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Com ou sem as Forças Armadas. Não há mais sustentação para essa turma ficar no poder. Mas a pergunta que surge agora é: e depois? O que nós vamos fazer? Vamos esperar e rezar para que o próximo ocupante ou os próximos ocupantes do Palácio do Planalto sejam bons, consertem o país? Eu vou lhes dizer que, por mais bem intencionados que sejam, se continuarem com este modelo centralizado de poder, centralizado de recursos, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Então o que é preciso fazer? É preciso reestruturar o país. Reestruturar dando autonomia para os estados, reestruturar descentralizando os poderes, dando autonomia para as cidades, tirando a cidade da ligação direta com o governo central, porque a cidade tem que ter a ligação direta com o estado onde essa cidade está. Não faz sentido a cidade ter ligação direta com o governo central. O que será que essa gente queria ou quer? Eliminar os estados também, para que todo mundo fique submetido ao governo central, ao grande patrão, ao grande chefão, ao grande Big Brother, que está começando a fiscalizar a vida de todo mundo, entrando até nas famílias, na educação das crianças, dentro das famílias? Não. Eu tenho certeza que você não quer isso. E a fórmula para que a gente evite isso, no depois que a gente conseguir pôr essa gente para fora, é reestruturar, refundar o Brasil. É isso que é necessário fazer. E como é que a gente pode fazer isso? Que é a próxima pergunta que surge. Por meio da política. Por meio de um partido político focado exclusivamente neste propósito. E esse partido, com um projeto nacional, um projeto de refundação do Brasil, já existe. É o Federalista. E que precisa tão somente de 510 mil assinaturas de apoio para poder ser registrado e fazer o que tem que ser feito pela via política, pela via democrática. E espalhar esse conceito pelo Brasil inteiro, porque todo mundo, das pessoas que eu já conversei ao longo dos mais de 20 anos em que falo de federalismo, não tem uma pessoa, ou se tem, são raríssimas, que são contra. A esmagadora maioria das pessoas quer que o dinheiro fique na sua própria cidade e que, se precisar de mais dinheiro, que busque no Estado e não em Brasília. E quer também ter o direito de fazer as suas próprias leis no Estado, com maioridade penal, cassino, eutanásia, prisão
perpétua, trabalhos forçados, seja lá o que for. A maior parte das leis que interferem na vida civil devem ser feitas em cada estado com a decisão de cada povo. É isto que é democracia. Você não pode impor uma coisa a partir de Brasília para um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil não é um país pequenininho do tamanho do Paraguai. O Brasil é um gigante. Então nós temos que lidar como um gigante, trabalhar como um gigante, mas um gigante que multiplica o seu próprio poder por múltiplos centros de poder, que são os estados, as cidades e as pessoas, dando o direito para que cada pessoa possa buscar a sua própria felicidade sem ter que depender de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa assado. O PT se vangloria de ter colocado 56 milhões de pessoas na sua dependência, na dependência do governo federal, no cobertor protetor do governo federal. Ora, se fosse um governo sério, fosse um governo comprometido com o Brasil, eles teriam conseguido tirar aqueles 5 milhões de pessoas que já estavam na antiga bolsa do outro governo, dando-lhes simplesmente a oportunidade de trabalhar, dando simplesmente melhor oportunidade de viver. Eu não estou contra que as pessoas tenham socorro, mas elas precisam de uma porta de saída disso, com oportunidades, a porta da oportunidade para poder viver melhor. E aí sim cabe a ajuda do governo, não tem problema nenhum, mas não pode colocá-los na dependência eterna para poder conseguir o seu voto, né, o voto dessas pessoas para poder permanecer no poder. E ainda mais com urnas eletrônicas facilmente manipuláveis. Junta tudo isso e eles montaram uma fórmula que eles consideram como infalível para se manter no poder, mas esqueceram de uma coisa: esqueceram do gigante verde e amarelo que acordou. E esse não vai deixar isso acontecer. Eu tenho certeza absoluta, e eu acho que você também tem certeza disso. E se você ainda não saiu da cadeira, não saiu de casa para ir para as ruas protestar, se manifestar pelas causas que estão sendo colocadas de forma muito elegante, muito objetiva, e depois ainda pelo federalismo também, eu tenho certeza que essa gente não resiste, e nós não vamos precisar de forças armadas para poder tirar essa gente de lá. Eles vão cair de podres, vão cair por completa falta de sustentação política, por completa falta de sustentação popular e moral, não só diante do Brasil como diante do mundo. Então nós podemos fazer isso, e vamos fazer, estamos fazendo, mas lembre-se que nós temos que eliminar a causa que permitiu isso acontecer, que é esse modelo centralizado de poder, centralizado de recursos. Tudo é feito em Brasília, leis que são feitas em Brasília têm que valer no Brasil inteiro. Isso é um absurdo. Dinheiro que é arrecadado no Brasil inteiro, 2/3 vão para lá, é um absurdo. Tem 40 ministérios, gente, 40 ministérios. Ah, tem 39? Não, tem 40. E se for contar as pessoas que nas secretarias são chamadas de ministros, eu acho que passa dos 100. Então nós temos muita gente para sustentar, e essa gente não trabalha pelo Brasil. Elas trabalham no Brasil por elas, mas não pelo Brasil, com raríssimas exceções de gente bem intencionada. Raras, porque os bem intencionados não estão alinhados com esse governo, com toda certeza, não conseguem trabalhar. Então nós temos que refundar o Brasil. Eu estou convocando você brasileiro e brasileira, para que a gente venha refundar o Brasil. Não é uma questão partidária. É mais um partido político. Não, este é o único partido político que tem condições de fazer isso, porque nós temos um projeto de nação, nós temos um partido focado para fazer isso, nós temos pessoas gabaritadas, honestas, para poder fazer esse projeto acontecer, e tem muito espaço aqui dentro para a gente poder juntar as melhores cabeças, bem intencionadas, com uma mentalidade moderna, para refundar esse país sob uma nova Constituição referendada, discutida
por você via internet e referendada por você quando nós todos chegarmos ao poder. Eu digo todos porque aqui é diferente do coletivismo proposto pelos comunistas. Isso aqui é todos, para que a gente possa, com a força de todos, reestruturar e refundar o Brasil, para que depois a gente tenha condições, com uma nova Constituição, organizar as constituições em cada estado e em cada cidade, de maneira que todos fiquem livres desse governo perverso, deste modelo perverso. Ok? Então fica a minha mensagem, minha conclamação, minha convocação, porque o federalismo não é uma ideologia, o federalismo é um modo de organização de uma estrutura nacional. E é a melhor forma de organização, a mais democrática, a mais inteligente, a mais moderna que existe em todo o planeta, em todos os tempos. Então nós temos condições de não só refundar, mas de refundar o Brasil de maneira moderna, democrática, com liberdade, com decência, com moral, com ética. E não só na retórica, mas nas ações, num contrato social que chama-se Constituição. Ok? Então, está convocado. Acesse o site federalista.org.br, assine o seu apoio, tem lá o apoio, o formulário de apoio, imprima, colha com seus familiares, colha com seus amigos e mande para a secretaria do partido. Tem todas as instruções lá. Vai custar R$ 1,50, R$ 2,00 o correio. Lembre-se de que quanto você paga de impostos a cada minuto que você vive. É bem mais do que os R$ 2 ou R$ 3 que você vai pagar no correio, dependendo de quantas fichas você consegue. Tá bom? Se temos a capacidade de sair para as ruas e ficar 2, 3 horas nos manifestando para que essa gente saia, nós temos muito mais capacidade ainda para refundar o Brasil. E juntos isto é possível. Um grande abraço, vamos em frente.